Só que só a quantidade de esmalte que a gente tem na restauração não é suficiente para que a gente possa reter a restauração. Pelo menos não todas as restaurações. Claro que se nós tivéssemos só esmalte, ia ser o sonho de consumo de qualquer dentista. Aliás, os laminados cerâmicos, né, as facetas, as ditas lentes de contato cerâmica, elas só são possíveis porque toda a superfície ou é ou deveria ser esmalte no substrato. E esse esmalte vai promover uma altíssima força retentiva, o que permite que esse laminado cerâmico seja colado ali por um procedimento adesivo e que a gente possa usar os dentes naturalmente, fazer morder, fazer desoclusão anterior, né? E todas as funções que os dentes anteriores desempenham sem que a faceta desloque da estrutura dental. Então, só que a gente não tem só esmalte, né? São pequenos casos. Quem lida só com esmalte é cimentação de laminado cerâmico e colagem de bractes, né? Para fazer restaurações diretas em resina composta, que é o nosso caso, invariavelmente nós vamos ter pequenas quantidades de esmalte disponível para adesão e uma quantidade de dentina muito maior. Tá? Claro que é bom que nós tenhamos sempre em esmalte, porque o esmalte é uma adesão que promove selamento. É uma adesão estável ao longo do tempo, porque ela é hidrofóbica. É uma adesão que tem alta força retentiva. Então, a gente sempre gostaria de ter o máximo de esmalte possível. Inclusive, a gente vai manter sempre que a gente conseguir as margens da nossa cavidade, o ângulo cavo superficial em esmalte. Tá? Mas nós temos que contar também com a dentina, porque a grande maioria das cavidades vão ter muito mais substrato de dentina para ser trabalhado do que esmalte. Tá? E a dentina, então, aí já nós temos um outro tecido, uma outra forma de interagir. É uma outra técnica de engenharia tecidual que nós temos que aplicar. Porque não podemos esperar que a mesma técnica que nós aplicamos no esmalte vá funcionar em dentina. E por que a gente não pode esperar isso? Porque a dentina deixa eu apertar no botão certo aqui. A dentina é um tecido completamente diferente do esmalte. Enquanto o esmalte é um tecido puramente mineralizado, com pouquíssima matéria orgânica, né? Quase nada de remanescente de água, a dentina já tem uma quantidade, né, que varia de 40% a 60% de mineral. Ela tem o colágeno fazendo parte da sua composição, né? Quando um odontoblasto secreta o colágeno do tipo 1, que é a parte orgânica da dentina, né? Esse colágeno ele não é removido dali para haver a mineralização como ocorre no esmalte. O esmalte, quando o ameloblasto secreta a meloblastina dá lugar ao cristal de hidroxiapatita e forma-se o prisma. Na dentina não acontece isso. O colágeno fica ali criando um arcabouço e a mineralização ocorre ao redor desse colágeno. De tal forma que quando a dentina finaliza a sua mineralização, né, ou quando sua mineralização já está mais madura, o colágeno fica fazendo parte dessa dentina. Ele é um tecido, então, que é composto por uma fase mineral e uma fase orgânica. E toda ela é permeada por uma estrutura histológica que a gente denomina os túbulos dentinários. Dentro desse túbulo dentinário, a gente tem, então, um prolongamento odontoblástico, e esse prolongamento odontoblástico está envolto por um fluido intersticial chamado fluido tubular. Isso cria na dentina, então, uma região que a gente chama o túbulo dentinário, que está aqui, né? Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. Opções de ponteiro, cor da tinta. Vamos pegar uma caneta azul aqui, ó. Vamos ver se melhorou. Então, a gente tem aqui, ó, não melhorou muito. O túbulo dentinário, outro túbulo dentinário, e entre esses túbulos dentinários, a gente tem essa camada de dentina aqui, que é a dentina intertubular, né? Entre um túbulo dentinário e outro, a dentina intertubular, tá? Então, notem que a gente tem aqui, ó, dentro de cada túbulo vai ter um pontinho que assim que vai ser o prolongamento odontoblástico, né? Está envolto de túbulo. O prolongamento odontoblástico é uma parte do citoplasma do odontoblasto, que está lá embaixo
né, na polpa, que estaria aqui assim, mais ou menos, ó. Que estaria o odontoblasto, que estaria outro odontoblasto, aquele odontoblasto está todo pertinho um do outro, um do ladinho do outro, né? Lá na polpa, está todo mundo um pertinho do outro, e aí o odontoblasto vai saindo lá e vai se irradiando, e vai formando os diferentes túbulos dentinários, né? Então, ali a gente tem os túbulos dentinários ali, ó. Tá? Essa estrutura tubular, né? Dentro do túbulo, a gente tem, então, o prolongamento líquido e, entre um túbulo e outro, na dentina intertubular, cálcio e colágeno como matéria orgânica. Então, esse é um tecido completamente diferente do esmalte. É um tecido vivo, porque ele está interagindo diretamente com a polpa. Tudo que a gente colocar aqui em cima tem uma repercussão pulpar. Se a gente raspa com a sonda, o paciente sente, né? Movimenta o líquido que está dentro do túbulo dentinário e a gente vai ter essa sensibilidade pela essa movimentação de fluidos, segundo a teoria de Brandstrom, né? Da movimentação de fluidos. Vocês já tiveram isso lá na histologia, né, gente? Sim. Positivo. Então, aqui só um pequeno remember da histologia de dentina, que a gente tem que dominar para poder entender a adesão, porque agora nós vamos ter que interagir com esse tecido. Como que a gente vai fazer para o nosso adesivo hidrófobo se unir se a gente tem uma dentina aqui que está vertendo água de dentro do tubo, porque ele é cheio de fluido? Não tem como. Então já está aí a primeira dificuldade, né? A gente não consegue, porque se eu aplicar o mesmo adesivo ali, isso não vai funcionar. Então eu tenho que modificar esse tecido também. Vamos tentar entender um pouquinho mais, então, o que é a dentina. Ó. Aqui está o túbulo dentinário, é o canalículo, é o que une um túbulo ao outro. Né? Aqui a dentina intertubular, né? Olha ali, ó, intertubular, que está rica, cheia de colágeno, que é essas irregularidades aqui, né? E tem permeando tudo isso aí, mineralizando o hidroxiapatita, dando um formato que no microscópio eletrônico a gente enxergaria mais ou menos assim, né? Aqui a gente está enxergando, ó, a secção do longo eixo do túbulo, ó, que sai lá da polpa até a superfície da dentina, que é aqui a parede pulpar da nossa cavidade, e ali a gente está enxergando os diferentes túbulos e as dentinas intertubular, né, que existe entre um túbulo e outro. Tem colágeno na dentina intertubular, gente? Responde aí para mim. Sim. E dentro do túbulo dentinário tem colágeno? Não. Não tem. O que tem dentro do túbulo? Fluidos. Fluidos e o prolongamento odontoblástico, né? Muito bem. Então, mas infelizmente a dentina não, a única dentina que a gente enxerga assim clinicamente é a dentina oriunda da fratura. Né? Quando o paciente fratura o dente, ele chega lá com a dentina assim, completamente exposta, canalicular, vertendo água de dentro do canalículo. Mas nós, quando estamos tratando um processo, uma lesão cariosa, a gente vai ter feito uma série de procedimentos dentro dessa dentina. A gente vai ter utilizado alta rotação, baixa rotação, colher de dentina, vai ter dado spray de ar e água, vai ter lavado, vai ter secado, e alta rotação de novo, baixa rotação de novo. A gente vai ter toda a operatória de princípios gerais, os preparos cavitários, acontecendo ali. Como resultado disso, ao final, né, da nossa operatória de preparo cavitário, nós vamos ter a formação de uma lama dentinária, né, que o termo em inglês é smear layer, né, que é a lama dentinária, que é como o próprio nome diz, uma lama, né, são restos de matéria orgânica, de matéria inorgânica, de bactéria, de colágeno, resto de broca, óleo que saiu do alta rotação, às vezes. Quer dizer, é um monte de sujeira que remanesceu ao fim da nossa operatória dental, tá? Essa lama dentinária, ela reduz muito a permeabilidade dentinária, ó. Ela impede que fluidos entrem para dentro da dentina e que o fluido saia também de dentro da dentina, então mantendo aquela camada separando a dentina do meio externo. Tá? Ela tem cerca de entre 1 e 5 micrômetros de espessura, então ela não é tão pequenininha assim, tá?
E o plug, né, pode chegar até 10 micrômetros de profundidade dentro do túbulo dentinário. Então, olha aqui, ó, aqui tem um desenho esquemático mostrando o túbulo dentinário. Esse túbulo dentinário, então, né, tem um do lado do outro. Aqui a dentina intertubular. E por sobre eles nós temos a lama dentinária, que é dividida em smear on, que é essa parte superficial, né, onde se a gente pisasse em cima do fundo da cavidade com a lama dentinária, a gente afundava o pé. E tem também esse plug, que é essa parte que penetra e tampona, né, o túbulo dentinário também formado de lama. Tá? Isso impede o contato direto do nosso adesivo com a dentina subjacente, de forma que se a gente pingasse o adesivo ali em cima, ele ia ficar encostando na lama dentinária e não na dentina. Então aqui está uma fotografia eletrônica de varredura, mostrando justamente o que a gente viu antes no desenho, né? A smear layer, né? Opa, cadê o... Tá aqui. Então, aqui a gente tem, ó, a smear on, né? Esse ponteiro aqui tá me sacaneando, ó. A gente tem aqui, ó, a smear on, ó, nessa altura mais ou menos, né? E aqui o plug, ó. Então, aqui smear plug, ó, penetrando bastante, enquanto a smear layer tá aqui em cima. Então, notem que realmente existe uma camada se interpondo ali. Isso é decorrente da nossa instrumentação. E ela vai ter uma camada que vai impedir de a gente acessar a dentina que está levemente subjacente àquela região ali. Tá? Eu vou pular essa parte de permeabilidade dentinária, porque a gente vai tratar na outra aula sobre proteção do complexo dentino-pulpar, gente. Certo? Pois bem, assim como teve o Bonocor, que lá em 1955 descobriu como que a gente poderia aderir um monômero no esmalte, a gente teve aqui o grupo dos japoneses lá, liderado pelo professor Nakabayashi, que lá no começo, no final dos anos 80, com o Fusayama e início dos anos 80 aqui com o Nakabayashi, foram capazes de desenvolver uma técnica, né, que tinha como objetivo promover a infiltração de monômeros na dentina. Então, eles criaram o que a gente chama hoje em dia de sistema adesivo de 3 etapas, ó, 3 etapas etch and rinse, ou seja, com condicionamento ácido prévio. E aqui a gente tem uma lista dos diferentes produtos e das diferentes empresas que foram criadas, né, e que realizavam essa técnica. Guilherme, tem uma pergunta aqui. Pode perguntar. Para várias pessoas. A smear layer deve ser retirada ou serve como proteção? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu acho que essa pergunta vai ser respondida na sequência da explicação. Porque, olha só, como que era esse sistema que o Nakabayashi criou, que historicamente ficou conhecido como adesivos de 4ª geração, né? Ou adesivos etch and rinse de 3 etapas, tá? Então, qual era o mecanismo de ação? Era a utilização do mesmo ácido, o ácido fosfórico, 37%, o mesmo que era usado em esmalte, né? E esse ácido, ele ia condicionar também a dentina. Então, essa técnica é a técnica do condicionamento ácido total, ou seja, condicionamento ácido de esmalte e de dentina. Qual que é a diferença? É que em dentina nós iríamos condicionar por menos tempo, 15 segundos. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o mesmo isolamento absoluto, porque é a mesma restauração, né? Antes a gente estava vendo o esmalte, agora a dentina, mas é a mesma restauração. A gente vai ter feito a mesma profilaxia, e aí a gente vai fazer a aplicação do ácido. Lá em esmalte era quanto? 30 segundos. Aqui em dentina, 15 segundos. Como que faz isso na prática, professor? Faz assim, ó. A gente vai iniciar a aplicação do ácido em esmalte, né? E vamos contar 15 segundos de aplicação. Quando passarem 15 segundos da aplicação do ácido no esmalte, nós aplicamos em toda a dentina agora. E aí ele fica mais 15 segundos. Ao final, nós teremos 15 segundos só de dentina e 15 mais 15, ou seja, 30 segundos
de aplicação em esmalte. Então, nós conseguimos fazer 2 tempos de aplicação do mesmo ácido em 2 diferentes tecidos. Depois disso, nós vamos lavar pelo dobro do tempo do condicionamento. Nós já estamos lavando em função da aplicação do ácido por 60 segundos, então é uma lavagem abundante, né? Bem intensa. E aqui é importante o ácido ser colorido, né? A gente identificar ele com facilidade para te ver que tu removeu ele completamente da estrutura dental. E aí, depois da lavagem, a gente teria que fazer uma secagem, né? Então, a gente vai estudar daqui a pouco como que é essa secagem estratégica que a gente faz, que é diferente do esmalte. O esmalte a gente ressecava até ficar um branco opaco. Aqui nós vamos fazer uma secagem estratégica. Por quê? Porque nós precisamos aplicar um primer. Então, veja bem, ó, o ácido é a etapa 1, depois a aplicação do primer é a etapa 2, e por final a aplicação do adesivo, a etapa 3. Então, 3 etapas, né? 3 passos, 3 etapas do sistema com condicionamento ácido prévio, né? E esse ácido tem que ser lavado. Esse é o detalhe. Ao final dessas 3 etapas, então, nós vamos fazer a polimerização. Vamos estudar detalhadamente essa sequência, pessoal. O que o ácido vai fazer? O ácido vai diluir completamente a lama dentinária. Ele vai dissolver aquela lama. Quando a gente lava, a gente está removendo o ácido e, junto com o ácido, nós estamos removendo a lama dentinária que foi diluída por esse ácido. Além de diluir e remover completamente a lama dentinária, o ácido vai fazer a exposição da trama colágena da dentina. Por que ele faz isso? Porque, na verdade, o ácido vai fazer a única coisa que ele sabe fazer, remover cálcio. Só que a nossa dentina, ela é rica em cálcio. Então, eu vou perder cálcio. Vou perder bastante cálcio também. Mas, e o que vai sobrar, então? Irregularidade na dentina? Não, não vai sobrar irregularidade na dentina, porque a gente perde o cálcio, mas permanece o colágeno. Então, antes a gente conseguir chegar na irregularidade dentina, a gente tem uma camada de colágeno, ou seja, uma camada de tecido mole que ficou na superfície da dentina em decorrência da ação desse ácido. Então, olhem como a gente tem 2 efeitos diferentes do ácido. Em esmalte, ele cria uma microporosidade na parte inorgânica do esmalte. Enquanto em dentina, ele expõe a trama colágena, que é a parte orgânica da dentina. E, além disso, ele alarga a entrada dos túbulos dentinários. Então, ele faz 3 ações, basicamente, em dentina. Dissolve a lama dentinária, expõe a trama colágena e alarga os túbulos dentinários. Essa desmineralização chega a ter cerca de 5 micrômetros de profundidade, bem menos profunda do que ocorre em esmalte, né? Mas em esmalte também a gente fica pelo dobro do tempo, tá? Então, olha aqui, ó. Ali a gente tem uma dentina com a sua lama dentinária, né? A gente faz a aplicação do ácido, né? E a gente lava e a gente tem ali a trama colágena, ó, que ficou exposta. Então, a dentina estava lá em cima, ó. Aqui tu botou o ácido removeu tudo que está em azul aqui, na figura do meio. Até que na figura da direita, ó, isso tudo aqui não existe mais, o que está em cinza, só o que existe agora é a dentina mineralizada aqui, e aqui sobrou só esses fiapos de trama colágena que a gente consegue enxergar ali. Então, a gente criou uma rede orgânica sobre a dentina. Aqui tem um desenho mostrando o efeito da ação do ácido na dentina, né? Então, aqui, ó, smear on, smear plug ali, tá? Vamos trocar o ponteiro. Essa smear on e essa smear plug na presença do ácido. Então, aqui a gente vai aplicar o ácido, ó, fosfórico, 15 segundos. E a gente vai ter aqui uma trama colágena, ó, exposta, um túbulo que foi alargado da sua condição original, né, e sem a lama dentinária recobrindo. Esse é o efeito. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma fotografia de perfil da trama colágena exposta.
essa para mim é a figura mais bonita da aula hoje. A gente fica aqui parado, podia parar aqui a aula, ficar só admirando, né, a beleza da engenharia tecidual, da odontologia, que foi capaz de remover uma parte de um tecido vivo e deixar uma outra parte íntegra ali. Então, a gente vê aqui pela escala, ó, esse traço aqui equivale a 2 micrômetros, então a gente teria aqui, né, aproximadamente 5, né, 4 a 5 micrômetros, que é o que a literatura diz que o ácido consegue remover de cálcio quando a gente faz o condicionamento ácido total. Tudo bem até aqui, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta. Era sobre a parte do adesivo e do primer. Eu preciso fazer com adesivo e primer ou posso usar um primer e adesivo junto? Não tem problema. Aqui, nessa técnica aqui, é a técnica de 3 etapas. Então, a gente está fazendo ele separado. Depois a gente vai vir para de 2 etapas, tá? Tá. Então, o ácido, que é a primeira etapa, teve como resultado isso que a gente está vendo aqui, né? Uma banda de colágeno, uma camada de colágeno, uma trama colágena que ficou exposta. Claro que isso aqui está tudo cheio d'água, né, gente? Tem água até em cima, assim, porque está saindo água dos túbulos do lado, né? Isso está aqui imerso em água, tá? Se a gente colocar um adesivo hidrófobo lá em cima, isso não vai funcionar, não vai adiantar nada tudo isso que o ácido fez, porque o adesivo hidrófobo vai ficar boiando sobre a superfície da água que está ali, né, envolvendo essa trama colágena que foi exposta. Então, nós temos que dar um jeito de tirar essa água dali. A primeira tentativa que foi feita foi secar, porque o pessoal já secava esmalte, então ia lá e secava também dentina. Aí, quando a gente desidratava essa trama colágena, essas fibras, elas se grudavam uma nas outras, assim, e se encolhiam. Então, tinha um efeito chamado colabamento das fibras colágenas, que é esse momento no qual ela perde a hidratação e uma fibrila colágeno se une a outra, e elas todas se contraem todas, e aí a gente não consegue ter interação do tecido com o adesivo, porque a fibra colágena fica toda unida uma na outra, toda presa, toda enrugada, tá? Então, nós não podemos ter esse colabamento, esse enrugamento, dessa contração das fibras colágenas dessa trama que foi exposta. Então, não podemos desidratar. Então, quando a gente lava o ácido aqui, a gente tem que manter isso aqui hidratado, gente. Mas quanto de água tem que ter ali? O mínimo possível, né? Tem que ter água até esse nível aqui, ó, o nível do traço que eu estou fazendo. Daqui para cima não precisa ter água. Daqui para baixo precisa, por quê? Porque daqui para baixo eu tenho o colágeno, eu quero o meu colágeno hidratado. Daqui para cima eu não preciso. Se eu tiver muita água, eu vou acabar diluindo o meu adesivo. E se eu tiver pouca água, eu vou colabar minha fibra colágena. Então, eu quero ter essa quantidade ideal de água aqui. Então, é por isso que nós temos que fazer uma secagem chamada secagem estratégica. O que é a secagem estratégica? É a remoção do excesso de água do interior da cavidade, né, da lavagem da dentina, sem desidratar completamente essa trama colágena. Como isso é possível? Isso é possível com o uso de papéis absorventes, né? Então, a gente tem o exemplo clássico que a gente dá e que a gente ensina é o uso do filtro de café, né? A gente pega um filtro de café e picota eles em diferentes quadradinhos, né? Guarda num saquinho estéril, e quando a gente precisa, a gente acomoda esses quadradinhos, né? Esses pellets de filtros de café no interior da cavidade, de forma que ele cubra toda a dentina. Então, ele vai absorvendo a umidade sem desidratar completamente a dentina. Com esses filtros de café recobrindo toda a dentina, a gente pode gentilmente secar o esmalte com a seringa Tipsy para a gente fazer uma adesão seca no esmalte. Em esmalte a gente quer uma adesão seca, mas na dentina a gente quer uma adesão úmida, porque a gente precisa essa trama de colágeno aqui exposta, devidamente hidratada.
clinicamente, a gente enxerga isso quando a gente remove esses filtros de café que a gente colocou ali, esses quadradinhos, e a gente remove com a pinça para o algodão eles ali, e a gente enxerga a dentina com um, que a gente chama brilho molhado, né? Ela tem um leve brilho, assim, ela não está opaca. Se ela estiver opaca, é porque ela está desidratada, tá? Então, nós temos que enxergar, idealmente, num processo restaurador, um esmalte branco opaco e sem água e uma dentina com um brilho molhado. Esse é o momento ideal para a gente iniciar a aplicação dos nossos monômeros. Tudo bem até agora, pessoal? Eu estou acompanhando bem. Alguém tem alguma dúvida? A aplicação do primer daí, no caso. Agora. Exatamente, nós vamos começar a aplicação do primer. E o que esse primer precisa ter para interagir com essa trama colágena que foi exposta? Ele precisa ter dois componentes principais. Ele precisa ter um monômero hidrofílico, que seja capaz, né, de interagir com essa trama colágena hidratada. Só que a gente tem que... O que a gente quer agora é que esse monômero hidrofílico entre no meio dessa trama colágena e a água saia. A gente não quer a água aqui, a gente quer a água para manter o colágeno exposto. Mas depois que o monômero entrar no meio do colágeno, a gente quer que a água saia. Então a gente precisa de um veículo que desloque essa água dessa região. E esse veículo é o solvente do primer. Então o primer, ele tem como componentes principais o solvente e tem o monômero hidrofílico. Qual é o monômero hidrofílico desse sistema? É o hidroxietilmetacrilato, ou EMA com H. Então, esse monômero foi um monômero que não existia lá nos anos 70, né, mas que foi desenvolvido lá pelos japoneses, e eles conseguiram fazer com que esse monômero tivesse hidrofilia suficiente para interagir com aquela trama colágena. E, ao mesmo tempo, dentro do mesmo frasco, eles colocaram também um solvente, que é ou a água, aliás, ou a água e álcool, né, ou a acetona. Então, depende do fabricante, tem água álcool, depende do fabricante, tem acetona. Aqui, esse da 3M, aqui tem água álcool, tá? Aqui é a estrutura molecular do hidroxietilmetacrilato, para quem ficou curioso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma gotinha desse primer, vamos pingar naquele microbrush e vamos aplicar ele sobre essa trama colágena. O que vai acontecer? O álcool vai começar a se diluir nessa água, porque o álcool é solúvel em água. E, ao mesmo tempo que ele é solúvel em água, ele evapora. Então, o álcool começa a se dissolver na água e evaporar, removendo a água dessa região. E no local da água começa a entrar o hidroxietilmetacrilato, o EMA com H, que é o monômero. Ele é hidrofílico, então ele consegue ir perseguindo a água. Ao mesmo tempo, como ele não evapora tão facilmente, o EMA com H tem um ponto de ebulição mais alto, né? Um ponto de evaporação mais alto. Então, o solvente, o álcool, evapora a água de dentro da trama colágena e o EMA ocupa o lugar dessa água, mantendo a trama colágena exposta, mantendo essa trama colágena hidratada, só que ela deixa de ser hidratada com água e passa a ser hidratada pelo monômero que ocupou o lugar da água, que foi deslocada do lugar pelo álcool. Então, isso tem que acontecer dentro da nossa cavidade. Para isso, no momento que a gente aplica o primer, a gente tem que aguardar um tempo para que o álcool possa fazer o seu efeito de se diluir na água e evaporar, e que o monômero possa percorrer todo o caminho desde o adesivo que tu colocou ali, ele tem que ir desviando cada fibrila e vem desviando, e ele vem descendo e ele tem que chegar até aqui embaixo, ó, onde a gente tem a dentina sadia. Então, essa é a penetração do adesivo hidrofílico na trama colágena, ao mesmo tempo que a água está sendo evaporada pela presença do solvente, tá? Se a gente tiver a quantidade ideal de água, a gente vai conseguir melhor essa penetração completa. Se a gente tiver muita água, o solvente vai se consumir
e vai sobrar água no fundo, e aí o nosso monômero não vai conseguir penetrar até o fim. Uma vez que foi feito esse processo, que demora uns 30 segundos para acontecer, mais ou menos, né, entre a gente aplicar e aguardar, e não é recomendado um jato de ar em cima, né, dentro da cavidade, assim, com força. É um leve jato de ar, né, de longe, para criar um fluxo de ar ali, o suficiente para ajudar a evaporação do solvente. Tá? Então, depois que evaporou completamente o solvente, a gente tem aquela trama colágena, não tem mais água lá. Tem uma camada de interação entre o monômero, que ainda está na forma monomérica, ele não polimerizou, e a trama colágena. Depois disso, nós vamos aplicar o adesivo hidrófobo, e esse adesivo hidrófobo, que antes não ia se misturar com o colágeno porque tinha água, agora consegue se misturar com o monômero que estava ali. Nesse adesivo, a gente tem os monômeros componentes das resinas compostas. Quando a gente terminou de aplicar o adesivo vai se misturar com o hidroxietilmetacrilato, com o EMA, e a gente vai ativar a polimerização. A partir do momento que o monômero se transforma numa rede polimérica, essa rede polimérica fica presa naquela trama colágena que ela estava permeando. E ali ele não consegue mais se deslocar. Então, o polímero fica preso dentro da trama de colágeno que foi exposta pelo ácido, criando uma camada, né, formada por colágeno e por adesivo, que a gente chama camada híbrida. Então, esse processo, né, a gente chama hibridização. Então, a gente aplica o ácido, lava, né, faz uma secagem estratégica, aplica o primer penetra nessa trama colágena, evapora a água com o seu solvente, né, o álcool, depois entra o adesivo, penetra onde já foi o hidroxietilmetacrilato e se polimeriza, formando, então, a hibridização. Então, aqui a gente tem uma sequência clínica mostrando, né, uma restauração classe 4 aqui, com um condicionamento aqui, primeiro de esmalte, depois de esmalte e dentina, a lavagem, notem aqui uma matriz de poliéster para proteger os dentes vizinhos, para que eles não sofram esse processo de modificação histológica da sua superfície. Aqui o papel absorvente sendo usado para fazer a secagem estratégica, tá? A aplicação do primer, seguida da aplicação de um leve jato de ar, depois a aplicação do adesivo, a fotopolimerização, e aí a gente fica com a superfície pronta para fazer a restauração de resina composta. Então, aqui tem uma fotografia, né, mostrando, ó, de longe e aqui mais de perto, ó, a mesma foto. A segunda foto aqui é um zoom da primeira foto, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Uma parte do adesivo, ó, que entrou para dentro do túbulo, e notem como esse adesivo tem uma parte, ó, por exemplo, daqui para baixo, ó, daqui para baixo, o adesivo não polimerizou adequadamente, dá para ver que ele está todo irregular ali, ó. Né? Aqui assim, ó, isso aqui é uma irregularidade da polimerização, ó, ali também, ó, daqui para baixo, ó, o adesivo não polimerizou adequadamente. Então, isso entrou no túbulo e ficou subpolimerizado em função da presença de água dentro do túbulo. Essa subpolimerização do adesivo lá deixa ele na forma ativa, na forma monomérica, e ele vai, então, exercer a sua toxicidade para o sistema estomatognático. Então, esses tags de resina que entram dentro do túbulo, eles não são muito desejados, eles são um contratempo da técnica, né? Às vezes auxiliam a retenção, mas eles não é o que a gente busca. O que a gente busca? A gente busca isso aqui, ó, uma camada híbrida, ó, uma camada híbrida formada pela trama colágena, que dá para a gente ver aqui os riscos da trama colágena ainda, ó, que foi todo ele permeado pelo monômero do sistema adesivo. E em cima disso foi unido aqui
a união entre a resina e a camada híbrida. Que foto bonita também é essa, né? Vocês não estão admirando a minha arte? Não, muito bonito, muito bonito. Tá. Bom, esse é o nosso produto final. Muito bonita, Guilherme. Esse é o nosso produto final, é a nossa camada híbrida formada. Então, agora a gente tem um sistema adesivo que é capaz de fazer adesão em esmalte e também é capaz de fazer adesão em dentina. Foi esse sistema que permitiu a difusão das restaurações estéticas em resina composta, tanto em dentes anteriores quanto em dentes posteriores, né? Porque a gente foi capaz de unir aquele material às paredes cavitárias, e isso foi uma revolução. Nenhum outro material tinha as propriedades mecânicas que a resina tinha e essa capacidade de se aderir à estrutura dental. E levou a gente no estágio que a gente tem hoje, né? Hoje a gente treina para executar esse nível de engenharia tecidual no nosso paciente para fazer as restaurações de resina composta, tanto em esmalte quanto em dentina. Certo, gente? Certo. Fala, Augusto. Tudo bem? Manda. Ô, Reston. Pessoal, desculpa, eu estava falando com um ex-aluno que eu estava entrando no grupo também. Desculpa, deixei aberto o microfone. Ah, tá. Eu ia dizer só, desculpa. Aí tu fecha o microfone. Então, agora nós terminamos, pessoal. Era isso que a gente tinha para poder falar, atingir. A gente atingiu a adesão em esmalte e dentina. Acharam bonito? Tão louco para fazer? Sim. Mas não é só isso, né? Não acharam complicado? Não. Muito complicado. Não muito complicado. Não muito Eu complicado. achei. Por isso, Eu achei complicado. Complicado. por isso que hoje a gente diz, é daí que está falando. Por isso hoje a gente diz não há como se fazer dentística corretamente sem que a gente lembre a histologia. Como o Guilherme já falou aí, isso é indispensável. Então, uma das razões pelas quais houve a mudança tecidular e a aproximação da clínica com as básicas era porque não adiantava dar isso no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, e vocês só praticarem isso no sexto e não lembrarem mais, a gente tinha que repetir. Então, agora está próximo isso. E isso fica bem claro que é preciso que eu saiba histologia para fazer dentística bem. Quem não sabe histologia não faz dentística bem. É verdade. Não é isso, Catarina? Muito bem. Concordo em gênero e número, é verdade. Sem histologia é impossível fazer dentística. Amálgama podia fazer, resina não. Não, exatamente. A amálgama a gente só tinha que saber fazer preparo cavitário. Mas resina tem que conhecer toda a histologia, senão tu não consegue compreender a adesão, né? Não consegue, é verdade. Mas vocês não se preocupem, gente, porque não foram só vocês que acharam isso complicado, não. Toda a classe odontológica achou isso complicado. Há uma... Imagina em 82 como é que foi entender isso. Então, o que acontece? O dentista, ele quer, não é que ele quer, ele precisa de passos mais simples para ser executado, porque quanto mais sensível for uma técnica, né, mais difícil ela é de ser executada, mais treinamento ela precisa, mais cuidado ela demanda e mais cara ela se torna. Então, a gente está sempre buscando formas melhores e mais fáceis de fazer os nossos procedimentos. E o que a gente vai estudar de agora em diante, desse momento para frente, são as tentativas de se fazer isso de uma forma mais rápida e isso de uma forma melhor. Tá? Mas a base da explicação é essa, tanto para esmalte quanto para dentina.
Por isso que é esse o conhecimento que precisa estar bem sedimentado. É o condicionamento ácido prévio, aplicação de primer e depois a aplicação de um adesivo. Se a gente conseguiu entender esses processos de hibridização em dentina e esse processo da adesão ao esmalte, nós conseguimos entender o que está por vir. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente continuar? Então tá, gente. Então, nessa tentativa de se fazer um sistema, né, que fosse mais simples, se criou os sistemas de 2 passos etch and rinse, ou seja, com condicionamento ácido prévio, mas de 2 etapas ao invés de 3 etapas. Isso ficou conhecido na época como os adesivos de 5ª geração. Tá? Então, o que eram esses adesivos de 5ª geração? Eles tinham o mesmo ácido, né? O ácido fosfórico a 37% por 15 segundos em dentina. A gente vai lavar intensamente, vai fazer a secagem estratégica, e aí o fabricante, ele uniu o primer com o ácido, o primer com o adesivo. Então, o que ele pegou? O primer, que vinha em um frasco só, pegou o adesivo que vinha no outro frasco e uniu os dois em um frasco único, né? Criando, então, eles chamavam de adesivos de frasco único, né? Eles são de 2 etapas, por quê? Porque existe o ácido e depois existe o primer e adesivo em um frasco só. O que eles fazem? Exatamente é o mesmo mecanismo de ação. A única diferença foi o número de passos, tá? Então, a gente não precisava agora aplicar uma camada de primer, depois uma outra camada de adesivo, nós poderíamos aplicar o mesmo produto. Só que, dessa vez, o fabricante recomenda que a gente aplique isso em 2 camadas. Então, a gente faz o condicionamento ácido, faz a lavagem, a secagem estratégica, aplica uma primeira camada desse adesivo em frasco único, aguarda um pouco a evaporação do solvente, reaplica mais uma camada, faz 2 camadas de aplicação, para então, após a evaporação do solvente mais uma vez, a gente fazer a fotoativação e a formação daquela mesma camada híbrida. Então, eu respondi uma pergunta que fizeram antes sobre se podia aplicar em um frasco só. Pode. É o sistema de condicionamento ácido prévio em 2 etapas. O que a gente vinha estudando antes era o condicionamento ácido prévio em 3 etapas, né? Então, aqui a gente está unindo 2 mecanismos de ação, o do primer e o adesivo, ao mesmo tempo, e esperando que ele aconteça junto, tá? Então, o que isso fez? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Tem que ter o cuidado certo com os tempos de condicionamento, então tem que contar, pessoal, tá? Um detalhe em relação à clínica. O protocolo adesivo, a gente tem que começar e terminar ele no mesmo tempo operatório. Não dá para condicionar o ácido, lavar e levantar para ir buscar o adesivo na casinha, ou ir conversar com o colega, ou pedir se tem uma espátula emprestada. A gente tem que ter tudo pronto para começar e terminar. Porque existem os momentos certos de hidratação, de secagem estratégica, os tempos que a gente precisa contar de aplicação, de evaporação do solvente. Então, isso tudo tem que ser cronometrado, gente, tá? Então, 15 segundos em esmalte, mais 15 segundos em dentina. Irrigação abundante, né? A gente diz pelo menos 1 minuto de irrigação. Hoje, como o ácido ele é em gel e ele é colorido, a gente consegue enxergar que ele foi completamente removido, né? Depois, nós temos que manter a umidade da dentina, ó, fazer uma adesão úmida, né? Adesão úmida. Por quê? Porque se a gente desidratar excessivamente a dentina, a gente corre o risco de colabar a fibra colágena e ter o prejuízo na formação da camada híbrida. Tá? Os resultados desse tipo de adesão, tanto de 3 etapas quanto de 2 etapas, são bons, né? Foram ótimos para a época, né? E são muito bons até hoje, tanto é que a gente usa eles clinicamente. Eles conseguem manter a restauração
retido em boca e tem um selamento razoável em dentina. Razoável. Né? Por que ele tem esse selamento razoável? Porque existem imperfeições, principalmente em relação à dentina. O esmalte funciona bem, continua funcionando e é longevo. Mas em dentina, quais são as imperfeições da técnica do condicionamento ácido prévio? Ocorre uma subpolimerização do adesivo, principalmente se a gente deixa a umidade demais na cavidade. Então, muita umidade impede que o adesivo forme um polímero de qualidade, formando pequenos oligômeros, e isso cria a modificação do pH da dentina. Todo monômero livre que sobra da hibridização, sem estar formando o polímero do adesivo, ele é agressivo, né, à biologia, então ele está suscetível a modificar o pH da dentina, e aí vem a sensibilidade pós-operatória, em função dessa subpolimerização. Então a gente vai ver depois na aula de proteção do complexo dentino-pulpar que a gente tem que ter alguns cuidados para evitar que ocorra essa sensibilidade pós-operatória. Essa técnica também ela é suscetível a bolhas e falhas, porque são muitas etapas. Aplica um, lava, seca, seca muito, seca pouco, aplica outro de novo, espera evaporar. Então, a chance de a gente ter criado uma bolha ou não ter esperado o solvente evaporar adequadamente, né? Então, o solvente fica preso lá dentro, tenta evaporar e ele cria uma bolha que fica presa dentro do polímero. Então, essas são imperfeições que não permitem que a gente tenha um selamento excelente como é o de esmalte, né? O excesso de umidade, então, a gente já falou, é um problema. A falta de umidade é um problema, porque colaba a fibra colágena. Então, notem que a gente tem não pode nem ter muita água, nem tem pouca água, tem que ter aquela janela de oportunidade em termos de hidratação da dentina para poder aplicar o adesivo e ele ter o melhor efeito. Tá? A gente corre o risco também de ter uma penetração incompleta do monômero em toda a banda colágena que foi exposta, né? Nem toda a trama colágena vai ser infiltrada por monômero, e o resultado disso é uma banda de colágeno não infiltrada. Essa banda de colágeno não infiltrada fica suscetível a uma degradação do colágeno, e essa degradação do colágeno acaba por causar uma falha adesiva. Então, a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem que a gente tem aqui, ó, a dentina seria essa parte, dentina rígida, seria essa parte amarela que tem ali, né? Vou pegar aqui, ó. Seria essa parte aqui, seria a dentina intacta, e tudo isso aqui foi a trama colágena que foi exposta. E em verde a gente tem o adesivo. Notem que esse adesivo penetrou e não conseguiu atingir o fundo da dentina aqui. Ele não conseguiu penetrar toda a trama que foi exposta. Por quê? Porque provavelmente tinha um pouco mais de água do que o solvente conseguia dar conta, ou porque o dentista não esperou o tempo suficiente para essa penetração acontecer, estava com pressa, polimerizou logo o sistema, e ficou, então, né, como resquício aqui, uma banda de colágeno que foi exposta. Ela não está mais envolta por hidroxiapatita, mas também não está envolta por colágeno. E ali ocorre um fenômeno chamado nanoinfiltração. A nanoinfiltração é essa infiltração de moléculas minúsculas, menores do que bactérias. Ela não é significativa para a recidiva de cárie, por exemplo. O problema é que nessa nanoinfiltração estão as metaloproteinases, que são enzimas que degradam o colágeno, e degradando o colágeno, hidrolisando esse colágeno, a gente tem a falha adesiva, porque, na verdade, o que está segurando a restauração em boca não é nem a camada híbrida, né? É a força de adesão da própria fibrila colágena. Quando ela se rompe, a gente tem a falha adesiva pela não infiltração completa do monômero no quanto do que o ácido desmineralizou. Então, a gente tem um problema aqui, que o ácido vai até uma profundidade, e o monômero nem sempre vai naquela profundidade que o ácido foi. Essa é a origem da nanoinfiltração. E isso acabou gerando um problema de longevidade adesiva. Na hora ficava bom, na hora a retenção era boa e a trama estava íntegra, então a gente retia a restauração. Mas a longo prazo a gente começou a ter falha nesse tipo de adesão em função dessa degradação colágena. Então era
a técnica devia ser muito bem executada e todos os cuidados tomados para que a gente não tivesse essa banda não infiltrada. Mas, mesmo assim, isso acabava se tornando um defeito da técnica, porque, clinicamente, é muito, muito difícil a gente identificar qual é aquela janela de oportunidade perfeita de hidrofilia da dentina para aplicar o primer. Então, a gente ou deixava úmido demais ou seco demais, e, invariavelmente, a gente acabava caindo no problema da degradação das fibras colágenas. Então, o problema era esse. Essa era uma das principais imperfeições desse sistema de adesão, né? Com condicionamento ácido prévio, porque o ácido ia até uma profundidade e nem sempre a gente conseguia fazer o primer adesivo penetrar essa mesma profundidade. Então, surgiu, né, a nova classificação, novos conceitos de adesão, né, que é a hibridização modificada de Watanabe e Nakabayashi dos anos 90. Lá nos anos 90, então, eles começaram a descobrir uma nova série de monômeros. Ao invés do hidroxietilmetacrilato, eles descobriram um outro conjunto de monômeros. Deixa eu ver se estão aqui. Um outro conjunto de monômeros que eles eram capazes de fazer um autocondicionamento da dentina. O próprio monômero iria condicionar a dentina. A gente não precisaria usar o ácido antes. Então, a gente está eliminando a etapa de aplicação do ácido em dentina. Então, nessa técnica, como que aconteceu? Esses foram os adesivos de sexta geração, né? Que são os chamados de self-etch ou autocondicionantes de duas etapas. Como que funcionavam esse sistema adesivo? Tá? Ele era baseado no uso de monômeros funcionais, então não era mais o hidroxietilmetacrilato, eram outros monômeros, né, no primer, e esses monômeros funcionais, eles eram ácidos fracos e hidrofílicos. Então, eles eram funcionais porque eles tanto eram hidrofílicos como eles eram acídicos, né? E o que eles eram capazes de fazer? Uma modificação da lama dentinária, porque agora, se a gente não usa o ácido, a lama permaneceu lá. Desculpem. Então, esse ácido, esse monômero, modificava a lama dentinária, atingia a dentina que estava embaixo da lama, modificava parcialmente aquela dentina, e lá ele permanecia na forma de um polímero. Tá? Então, quais eram esses monômeros? Cada fabricante desenvolveu o seu. Ó. Cada fabricante teve um conjunto. O primeiro que surgiu foi esse aqui, ó, o fenil P, que deu origem àquele adesivo que estava no outro slide aqui, que é o Clearfield SE Bond. Tá? Esse é o monômero à base de fenil P, que era um monômero que tinha essa característica. Ele tinha a capacidade de modificar a lama dentinária, desmineralizar parcialmente a dentina subjacente, só que ele mesmo era um monômero. Então, quando ele depois se aplicava o bonde em cima dele, o bonde, né, que eram os monômeros hidrofóbicos, se misturavam a esse fenil P, e aí a gente tinha a polimerização, a formação de uma camada híbrida. Só que o diferencial dessa camada híbrida é que o monômero foi exatamente onde o ácido foi, porque o próprio monômero é o ácido. Então, agora a gente não tem mais condicionamento ácido, a gente não tem mais lavagem da dentina e a gente não tem mais secagem estratégica. A gente simplesmente aplica o primer, aguarda os 30 segundos da sua ação, aplica o adesivo e fotopolimeriza. Tá? Então, diferentes sistemas adesivos surgiram, né, exercendo justamente esse efeito. Né? Então, a gente tinha a garantia de que não iria existir mais uma banda de colágeno não infiltrada. Todo o colágeno que fosse mineralizado ia ser infiltrado pelo próprio ácido, porque ele era o ácido, ele era o monômero acídico. Ah, mas vai ficar um ácido lá no fundo da cavidade? Não é que vai ficar um ácido, é que a acidez desse primer era fraca o suficiente para que, conforme ele fosse desmineralizando a dentina, os produtos minerais que eram soltos da dentina tamponavam a ação
desse monômero. Então, o monômero ele ia sendo neutralizado conforme ele agia. No final, o pH dele voltava a uma situação adequada. Então, o que a hibridização modificada fazia? Era um autocondicionamento. Não preciso mais de um ácido prévio. Então, dispensa a ação do ácido. Ó, né? Faz uma modificação da lama dentinária. Ó, modifica a lama dentinária. Com isso, a gente tem uma menor profundidade de penetração do adesivo. Lá na camada híbrida tradicional, com o condicionamento ácido, a gente tinha 5 micrômetros de penetração de camada híbrida, mais os tags de resina que penetravam no túbulo dentinário. Aqui, na hibridização modificada, na hibridização de Watanabe, a gente tem uma camada híbrida entre 1 e 3 micrômetros de profundidade, então ela é a metade da espessura da outra, e a gente não tem os tags, ou tem um mínimo de tags, porque há a manutenção do smear plug, da lama dentinária que ficou dentro do túbulo dentinário. Bom, a consequência disso é uma menor força adesiva do que o sistema anterior. Mas é uma menor força adesiva que é viável clinicamente. É uma menor força adesiva que ainda assim é capaz de ter resultados satisfatórios no momento de reter e de selar a restauração, né? Tem um menor imbricamento micromecânico, mas a qualidade adesiva é maior, porque a menor força adesiva era imediatamente após a confecção da restauração. Então, se tu fizesse uma restauração com o sistema self-etch ou com o sistema de condicionamento ácido prévio, aquela de 3 etapas era a maior força adesiva, na hora que tu fez. Mas 5 anos depois, lá tu teve degradação da banda colágena infiltrada. E aqui na hibridização modificada, tu não tem essa degradação. Tu tem a degradação polimérica, que é muito mais lenta de acontecer. Então, a hibridização modificada, ou o self-etch, são sistemas adesivos que geram uma adesão mais longeva com a dentina do que os sistemas que usam o condicionamento ácido prévio. Tá? Então, aqui a gente tem uma fotografia, né, mostrando ó, uma camada híbrida mais fina, né, de 0,5 a 1 micrômetro, ao contrário daqueles de 5 micrômetros. Então, uma camada híbrida bem mais fina. Então, menos força retentiva, mas mais biológica, porque o tag de resina que penetra é menor do que no outro sistema. Tá? Complicou agora, gente? Ou tá fácil ainda? Ou facilitou? Agora eu me perdi na curva. Agora tá difícil. Me façam uma pergunta, então, para a gente seguir na atividade. Onde que vocês se perderam? Onde que se perderam? Bah, mas o lanche não estava incluído para a plateia. Mas O ele lanche cada um providencia o seu, né, professor? Mas ele Enquanto tá estava comendo só no cafezinho. pergunta. Mas olha, mas esse modernismo é uma coisa impressionante. Ele tá com- Sumiu ainda. Ah, Ele tá Sumiu. Volta. Vai. dá Não, para vem levar, cá, mas- dá eu para só tomar queria- cafezinho, né? Eu só queria comentar, e que talvez isso é realmente um pouco difícil para os alunos, isso que o Guilherme falou de que na hibridização, quando você ataca muito. Ataca muito o esmalte, porque é mesmo importante que ele seja atacado. Fazer o bisel, preferentemente, hoje até pode se dispensar em algumas condições. E aquela penetração profunda que ocorre dentro do canalico dentinário, ela é uma solução e um problema. Quando o Guilherme mostrou, há alguns slides atrás, que parte daquela extensão do adesivo que estava dentro do canalículo tinha um espaço, é porque aquele está solto, não tem colágeno exposto para ele se aderir. E aqui é ruim, como ele disse. Na outra situação, que é o que a gente chama de hibridização modificada ou de integração, isso não ocorre, isso nunca vai ocorrer, porque vai entrar pouco. Vai entrar pouco. É verdade que a força é menor.
A vantagem, uma das vantagens dessa técnica da hibridização modificada é que você não tem degradação do colágeno, que é a hidrólise do colágeno, porque não tem colágeno exposto para se hidrolisar, que na outra pode ter, se o adesivo não cobrir todo. Porque não pode ficar colágeno sem estar coberto ou por dentina ou por adesivo. Se ficasse uma camada inteira de colágeno sem ser coberto, haveria uma hidrólise química, ou seja, ele se desmancharia e não haveria adesão. Então, lá tem que ter um cuidado muito maior do que tem aqui, até porque aqui os canalilhos não estão abertos. Eles estão parcialmente abertos porque parte da lama fica. Então, a diferença de lá para cá é que lá abre muito, aqui abre pouco. Lá faz uma força maior com alguns riscos e aqui faz uma força menor com menos riscos. Essa é a diferença. E claro que os passos, como o Guilherme falou, dos adesivos. Um é ácido, primer, adesivo e o outro é tudo junto. Ácido, primer e adesivo num frasco só. Por isso, quando aparece aí, por exemplo, está aí embaixo no último slide, ó, Clearfill SE significa self-etching, aquele que faz tudo ao mesmo tempo. Tá bueno? Tá certo. Tá certo, professor. Muito obrigado, então. Vou dar uma sequência na nossa atividade mostrando o seguinte, ó. Esse sistema self-etch, ele prescinde, né? A gente não usa o condicionamento ácido, só que ele é para dentina. E aí a pergunta ficava assim, será que precisava fazer um condicionamento ácido em esmalte? E aí, o que as pesquisas mostraram? Que ele não tinha acidez suficiente para exercer um efeito adequado de mineralização em esmalte. Então, ele piorou a adesão em esmalte. Só que só um pouquinho. Nós temos adesão em esmalte com qualidade. Então, por que nós vamos ter que modificar a nossa adesão em esmalte que já está boa? Não, a gente quer manter aquele mesmo padrão de resposta que a gente tem com adesão a esmalte. A gente quer essa vantagem da adesão à dentina, da integração, da hibridização modificada, mas com aquele nosso velho resultado da adesão ao esmalte. Então, o que se tentou fazer? Não, vamos aumentar a acidez do sistema self-etch. Então, eles criaram... Bom, existiam os de acidez média, que eram os primeiros que foram desenvolvidos. Depois vieram aqueles de alta acidez, que eles diriam que seriam self-etch para esmalte também. Isso se mostrou, melhorou a adesão ao esmalte, mas não ficou tão boa quanto ela era antes, não ficou tão adequada, e piorou o efeito em dentina, porque começou a gerar muita sensibilidade pós-operatória, porque muita acidez desmineralizava demais e removia muito a lama dentinária, acidificava o fluido tubular, e a gente tinha a sensibilidade pós-operatória. Então, os resultados clínicos e laboratoriais mostraram que esses self-etch de alta acidez não têm resultados melhores que os de média acidez. E aí voltamos ao problema original. Temos uma adesão melhor agora em dentina, mas pior em esmalte. Tá? Então, qual é a técnica que a gente faz? Hoje nós vamos fazer uma técnica que chama... Quando a gente for usar um sistema self-etch, nós vamos usar o condicionamento ácido seletivo. O que é isso? Nós vamos condicionar com ácido fosfórico somente o esmalte. Depois nós vamos aplicar o primer em dentina, né? E depois aplicar o bond em esmalte e dentina. Dessa forma, nós vamos ter uma etapa que é o condicionamento ácido, a lavar, mas daí só em esmalte. Aí não tem tanto problema a secagem da dentina, não tem tanto problema lavar, não tem exposição de trama colágeno. Depois nós vamos pegar o sistema self-etch de 2 etapas e vamos aplicar 2 etapas. A etapa primer do self-etch e a etapa adesivo. Então nós retornamos ao primeiro sistema que era 3 etapas. Então, o autocondicionante de 2 etapas, clinicamente, são 3 etapas, porque tu tem que condicionar previamente o esmalte. Aí, tu vê o dentista, né, gostou que melhorou, mas depois voltou a ser complicado de novo.
novamente, a gente tem 3 etapas. Tá? Aqui, isso aqui serve para mostrar, ó, que a camada híbrida, né, é uma camada híbrida de menor espessura naqueles que a gente tem que usar, que são os, né, de acidez intermediária, não pode ser os muito ácidos, tá? Bom, então, vamos dizer, se nós temos um autocondicionante, que nem esse aqui, ó, esse é um sistema autocondicionante de 2 etapas, ó. Aqui está o primer, ó, e aqui está o adesivo. Se eu for usar isso aqui para fazer uma restauração, eu tenho que ainda usar o ácido antes. Então, vão ser 3 etapas. Mas em dentina, ele é self-etch. Então, em dentina, eu não vou aplicar o meu ácido. Então, notem como isso é importante, gente. Vocês têm que identificar qual é o sistema adesivo que vocês estão usando para saber se vocês vão precisar fazer o condicionamento ácido em dentina ou não. Porque se vocês não condicionarem em dentina, tem que usar um self-etch. Se condicionar a dentina, aí não pode usar o self-etch. Porque o self-etch vai fazer condicionamento em cima do que tu já condicionou, aí vai dar problema. Tá? Então, isso foi algo que gerou, novamente, sensibilidade técnica, né, no sistema adesivo. A gente tem que ter cuidado e protocolo na hora de executar. Certo? Bom, esses foram, então, os adesivos de 7ª ou 8ª geração, né? De 2 etapas. Então, aí, bom, mas agora, então, já que eu tenho que condicionar esmalte, então vamos fazer um self-etch de 1 etapa. Aí surgiram os self-etch de 1 etapa, e hoje em dia eles são representados principalmente pelos adesivos universais, né? O que são esses adesivos universais? São adesivos que têm por diferencial, né, ó, os multimodais. O que eles têm por diferencial? O monômero acídico, o monômero funcional deles. Foi o monômero que modificou e que criou essa nova classe de adesivos, e eles, que é o 10-MDP. Então, o adesivo que modificou lá, que criou a hibridação modificada foi o fenil-P, lá da Curaray, né, do Clearfield EC Bond, tá? E agora vem o adesivo, o 10-MDP, né, que todos os fabricantes hoje têm os adesivos universais à base de 10-MDP. Por quê? Porque o 10-MDP, ó, aqui mostrando, ó, self-etch, ó, gente, ó, olha esse gráfico aqui, ó. Aqui em vermelho a gente tem em esmalte e em azul aqui a dentina, ó. Self-etch, que é o autocondicionante. Etch and rinse, aquele que com condicionamento ácido prévio. Em dentina, eles têm valores semelhantes, ó. Força retentiva semelhante. Já em esmalte, ó, self-etch, autocondicionante. E aqui, ó, etch and rinse, né, que é com condicionamento ácido prévio. O com condicionamento ácido prévio tem valores, ó, muito maiores do que os valores sem o condicionamento, tá? Então, o self-etch em esmalte funciona pior do que o em dentina, ó. Olha aqui o padrão da curva né, o nível que tu atinge de força retentiva. Então, a gente vai sempre usar essa coluna aqui, ó. Em esmalte, sempre condicionar com ácido fosfórico antes de fazer qualquer protocolo adesivo, seja ele um protocolo que necessite condicionamento ou o self-etch. Agora, o self-etch em dentina, sempre sem condicionamento ácido. Me fiz entender? Sim. Muito bem. E aí, então, indo já para os finalmente, a gente chegou aqui nos adesivos universais. Os adesivos universais, eles têm esse monômero 10-MDP, que foi um monômero que vem revolucionando a adesão, porque ele, quando utilizado junto com o condicionamento seletivo de esmalte, ele é capaz de criar uma adesão micromecânica, tanto em esmalte condicionado, quanto em dentina por mecanismo self-etch, e ele também produz uma adesão química semelhante à adesão que o ionômero de vidro
tem com a hidroxiapatita do dente. Então, ele cria uma adesão realmente muito mais estável que os adesivos antecessores, né? Quase todos os adesivos que têm escrito universal no frasco têm esse monômero como monômero funcional, tá? Ele é um monômero de um frasco só, de aplicação única. Então, hoje o que nós temos de mais recente em termos de sistemas adesivos seria um condicionamento ácido, 2 etapas, um condicionamento ácido só do esmalte e depois a aplicação de um adesivo universal que vai funcionar como self-etch em dentina. Tá? Aqui mostrando, ó, os estudos, né, que compararam o fenil-P, que era o monômero funcional dos sistemas self-etch tradicionais, e o 10-MDP como o sistema adesivo dos adesivos universais. E eles descobriram, ó, que tem uma melhor estabilidade adesiva quando a gente usa o 10-MDP. Por isso que esses adesivos vêm ganhando o mercado, né, desde o seu surgimento. Tá? Uma outra vantagem do 10-MDP é que ele tem na sua extremidade funcional, né, um grupamento fosfato, e esse grupamento fosfato, além de funcionar bem no esmalte previamente condicionado, além de servir como self-etch em dentina e de se aderir quimicamente ao cálcio da estrutura dental, ele também é capaz de fazer adesão aos metais e a adesão ao silano. Então, o silano permite que ele seja usado também em adesão da porcelana. Então, por isso que eles são chamados adesivos universais, que é self-etch em dentina, com condicionamento ácido prévio em esmalte, ele usa em metais e ele usa junto com o silano em porcelanas. É um adesivo universal ou multimodal, como a literatura trata ele, tá? Então, tem aqui mostrando, ó, o adesivo universal da Ivoclar usa o 10-MDP. O adesivo universal da Bisco usa o 10-MDP. O da Curaray usa o 10-MDP. O da Voco usa o 10-MDP. Todos usam, né, o 10-MDP, a 3M, a Dentsply, a Danville. Então, é um monômero que realmente trouxe grandes avanços para a nossa tecnologia adesiva. E aí a gente consegue fazer um pequeno quadro comparativo mostrando a diferença entre a adesão ao esmalte e a adesão à dentina, né? No esmalte a gente tem uma adesão seca, na dentina uma adesão úmida. No esmalte, adesivos à base de monômeros hidrófobos, na dentina nós precisamos de adesivos hidrófilos. No esmalte, a gente tem um alto conteúdo de material inorgânico, na dentina, bem menos. No esmalte, não existe colágeno participando do processo adesivo, e na dentina é uma adesão ao colágeno da dentina, né? Então, aqui a gente tem adesão à parte inorgânica, aqui a gente tem adesão à parte orgânica do tecido. Em esmalte, a gente tem uma adesão que é indolor, não precisa de anestesia. Em dentina pode ser doloroso, para dizer o mínimo, né? É bem doloroso fazer adesão direta em dentina sem anestesia, tá? E em esmalte, a gente não se preocupa com a biocompatibilidade, enquanto dentina, isso vai ser um problema. Tanto é um problema a toxicidade desses monômeros todos, que nós temos uma aula de proteção do complexo dentino-pulpar para tratar com vocês semana que vem, tá? E a longevidade da adesão? A longevidade da adesão é algo que mais preocupa, força retentiva e longevidade adesiva. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando força adesiva em esmalte, e a gente consegue identificar aquilo que a gente vinha falando, ó. Etch and rinse, né, condicionamento ácido prévio de 3 etapas, condicionamento ácido prévio de 2 etapas, aqui na segunda coluna, ó. Tá? Depois a gente tem, ó, aqui embaixo, ó, pessoal, 3 etapas condicionamento ácido prévio, 2 etapas condicionamento ácido prévio. Aqui self-etch de 2 etapas e o self-etch de 1 etapa, e no final aqui o ionômero. Então, notem aqui, ó, que em esmalte, ó, os valores que são acima de 40 megapascal, que é a alta força adesiva,
a gente tem esses valores, ó, nos sistemas que fazem o condicionamento ácido prévio. Então, é esse o sistema que a gente mantém em esmalte. Então, aqui está a evidência científica que embasa a nossa tomada de decisão clínica. Tá? Bom, em dentina já é diferente. Ó. A gente consegue ter os sistemas de 2 etapas do autocondicionantes com valores em dentina próximo dos altos valores adesivos também. Ó. Mas o que a gente consegue perceber? Que quanto mais passos tem, quanto mais simples é a técnica adesiva, pior é o resultado em termos de força adesiva. Se eu quero maior força adesiva possível, eu tenho que ter controle sobre cada uma das etapas do processo. Então, mais passos, mais difícil é de fazer. Tá? O que a gente não tem aqui ainda é os resultados dos adesivos universais. Tá? Mas o que a gente tem aqui, ó, é um outro tipo de gráfico. Ó. Nesse gráfico, a gente está enxergando... Deixa eu botar o ponteiro vermelho aqui. Que saco esse ponteiro que não... Ó, esse gráfico aqui, ó, que é de um artigo de 2014, mostra aqui, ó, esses sistemas aqui são os sistemas de self-etch com muita acidez, ó. Então, esses a gente não vai considerar porque eles não estão em uso mais. Mas a gente tem, ó, etch and rinse de 3 etapas, ó, e etch and rinse de 2 etapas. E a taxa de falha anual, aqui não é em esmalte dentina, aqui é a longevidade clínica. Então, notem aqui, ó, que quando a gente tem os sistemas que precisam do ácido antes, né, eles têm uma longevidade clínica pior. Ó. A taxa de falha anual é mais alta do que os sistemas que usam, por exemplo, 2 passos self-etch, e aqui os sistemas universais. Ó. Sistemas universais sendo os que têm a menor taxa de falha anual. Então, por isso que esses adesivos são os que vêm atualmente tomando conta do mercado, porque tem a maior estabilidade adesiva comprovada clinicamente com estudos em vivo, né? Tá? Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu cumprir todo a sequência do conteúdo, tá? E agora eu acho que caberia a gente fazer alguma